Está no ar o programa Líder de Audiência. Careiro Agroecológico, meio ambiente, sustentabilidade, agricultura familiar, orgânicos, dicas, entrevistas e muito mais. Cascadas, árvores e cipós. Tudo isso a partir de agora. Aumente o volume do seu rádio e venha com a gente. Programa Careiro Agroecológico. Natureza é nossa artesã. Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio top, em mais um Careiro Agroecológico. Então, seja bem-vindo a mais um programa Careiro Agroecológico. E estamos com um convidado muito especial hoje. Eu sou Edro Guimarães, apresentador do Careiro Agroecológico, e agora conheço o nosso convidado de hoje, que vai estar se apresentando para você conhecê-lo. Oi, gente, eu sou o Sidney Castro, agricultor, técnico agropecuário. Estou aqui para participar do programa Careiro Agroecológico. É isso aí, esse é mais um Careiro Agroecológico que está iniciando e chegando na sua telinha. Deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua pergunta, fique ligadinho com a gente que a gente tem muita coisa top, muita coisa boa para falar para você aí. E o nosso tema de hoje que é roçado sem fogo, Sidney. E a gente trouxe essa pessoa aqui, esse cara massa que entende, uma pessoa que tá no ramo da agroecologia, e nós trouxemos ele para a gente conversar um pouco, para a gente aprender mais sobre agroecologia, para a gente entender qual é esse processo de fazer o roçado, de fazer o plantio, sem ter que queimar, sem ter que tocar fogo no roçado daquela área, sem ter que degradar. E quem mais para falar sobre isso? Nosso amigo Sidney Castro, que vai estar falando mais para a gente. Então, Andrew, primeiramente esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo lá na comunidade São José. A comunidade foi escolhida para executar esse projeto, com o apoio do Fundo Casa. E a gente tem levado aos agricultores ali maneiras sustentáveis de plantio, Nós sabemos que tem um método tradicional, que é o corte-queima, onde a maioria da agricultura hoje no estado ela é desenvolvida dessa forma. E nós estamos trazendo a questão do roçado sem fogo, trabalhando junto à questão da produção orgânica, dos plantios de sistemas agroflorestais, Então, assim, através das oficinas de capacitação que nós estamos levando à comunidade, a comunidade vai ter essa maneira alternativa, vamos dizer assim, de plantio, Por que o São José foi selecionado, então? Porque a gente sabe que ano passado, na grande estiagem que nós tivemos, aquela área de São José foi uma das áreas que mais foi afetada pelo fogo, Então, a gente pensou em oferecer uma alternativa sustentável de plantio sem a utilização do método tradicional, que é utilizando toda a matéria orgânica que o solo oferece, Então, assim, a gente tem levado aos agricultores essa opção, vamos dizer assim, A gente sabe que tem muita resistência, porque é um método já tradicional que eles utilizam, mas tem tido boa aceitação entre os comunitários ali, Então é isso, assim, a gente está alinhando a produção sustentável com a questão da segurança alimentar e nutricional, também, e a questão da geração de renda para aquela população ali do território. É isso aí, E sempre é muito interessante a gente trazer esses temas aqui no Careiro Agroecológico, porque quem tá ligadinho com a gente vai aprendendo mais, vai tendo posso dizer, esse conhecimento através da Escola de Agroecologia, através da Casa do Rio, através do Instituto IESA também, que é um instituto que está começando, está crescendo aqui no município. E eu gostaria também de pedir para o nosso amigo Sidney falar um pouco sobre o instituto também. Então, o Instituto IESA é o Instituto de Empreendedorismo Socioambiental da Amazônia, Foi fundado agora, está bem novinho, Fundado em fevereiro. Nós estamos ali com a sede ali no bairro Nova Esperança, ali próximo daquela pracinha que tem Nova Esperança. E o Instituto IESA, ele trabalha em parceria, com a Casa do Rio, em parceria com universidades federais, o FAM, o FRJ e outras instituições. O Instituto é para trabalhar não só a questão dos agricultores. A gente pensou no Instituto, foi também para trabalhar com todos os empreendedores da bioeconomia, O que a gente percebia nas visitas, Andrew? Sempre nas visitas nós percebíamos que aonde tinha um agricultor, tinha um artesão. Aonde tinha um agricultor, tinha um pescador. Então a gente foi identificando essas demandas, e pensando por que não criar um instituto que vai trabalhar toda essa questão do empreendedorismo, Então eu sou daqui da Casa do Rio, Sou nascido aqui na Casa do Rio, essa parte social, trabalhar a parte socioambiental foi aqui na Casa do Rio que eu aprendi.
E aí eu levo isso para a vida, né? E por que não fundar um instituto? E hoje a gente tem trabalhado com vários tipos de empreendedores da bioeconomia, né? Fazendo com que essas pessoas desenvolvam as suas habilidades, né? Que eu acho que isso que é interessante. E também aprendam um pouco de gestão, aprendam um pouco de empreendedorismo, né? E possam, de fato, crescer nos seus empreendimentos. A gente hoje não vê o agricultor como ele só é dono da terra, não. Ele é dono do empreendimento. A gente quer colocar isso na mente dele para que ele possa, de fato, trabalhar aquele empreendimento dele, né, de forma que seja sustentável, né, e gere renda para sua família, né, e possa também futuramente gerar emprego até para outras pessoas. Então o Instituto ele surge dessa demanda e não trabalhar apenas com o pessoal da zona rural. A gente estava muito focado na zona rural, né? O que a gente fez também está trabalhando na zona urbana, porque entende que a própria agricultura urbana e periurbana ela é extremamente importante para alimentar a cidade. Então é isso. E é sempre muito bom, né, quando a gente recebe esses parceiros, quando a gente recebe esses apoios, para a gente estar beneficiando o público, né? Que o foco é trazer esse benefício para a sociedade, para o público, para os ribeirinhos que muitas das vezes não têm acesso a esse conhecimento, às vezes não têm acesso a toda essa estrutura de ter uma formação agroecológica, de ter uma formação sobre bioeconomia, de ser dono do seu próprio empreendimento, né? De deixar de ser somente o agricultor, mas para passar a ser também um empresário, né? Passar também a ser um defensor do meio ambiente. E é muito interessante quando a gente vê trazer esse contexto aqui no Amazonas, porque a tradição era fazer aqueles roçados queimando, a tradição era a caça, a pesca predatória, né? Não só para subsistência, mas para vender. E muitas das vezes isso tem um impacto negativo no território, né? Tem um impacto negativo em toda a sociedade. Então a gente tem que trazer esse tema hoje, que é roçado sem fogo. E a gente quer saber também, né, quais são os benefícios que a gente tem de trazer esse tema, quais são os benefícios de ensinar os agricultores que eles não precisam colocar fogo da parte da residência deles para estar fazendo o seu plantio. A gente tem inúmeros benefícios, assim, mas se nós formos citar os principais, né, a gente sabe que a agroecologia ela é muito mais do que uma forma de plantar, ela é uma forma de viver, né? Então, assim, através do plantio sem a utilização do fogo, como é que eu posso dizer, esse local de plantio, onde o solo está ali que seria desgastado pela questão do fogo, ele vai cada vez mais se tornar produtivo, né? Porque quanto mais folha vai caindo, né? A gente sabe que a terra da floresta, por que ela é uma terra boa? Porque caiu muita folha ali, né? Caiu muita folha e foi ali decompondo, caiu muito tronco de árvore, foi decompondo, então aquele solo é rico por quê? Porque justamente isso, porque foi caindo as folhas, os troncos, enfim. E aí o roçado sem fogo, ele faz com que essa camada de matéria orgânica, né, que na nossa região não passa de 20 centímetros, ela vá sendo cada vez mais aumentando, né, a proporção dessa camada, porque o fogo geralmente ele vai baixar essa camada de matéria orgânica. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que plantam mandioca, por exemplo, eles vão destruir ali um hectare, vão derrubar 1 hectare da mata. Beleza, vai fazer o fogo. Primeiro ano vai produzir legal, segundo ano já vai baixar a produtividade. No terceiro ano, ninguém insiste em produzir ali. Por quê? Porque toda aquela matéria orgânica que foi ao longo de anos, foi construída através do processo do fogo, aqueles micro-organismos foram mortos. Então, aquela riqueza do solo foi perdida por conta do fogo. E aí, se eu trabalho na contramão disso, recompondo matéria orgânica no solo, cada vez mais eu vou ter alimentação para os micro-organismos, micro e macro-organismos, poderem ali continuar o processo de melhoramento do solo, né, e trazendo os nutrientes. E a gente faz isso, em vez de derrubar uma área grande para produção, a gente derruba uma área menor, só que não vai plantar só uma espécie. A gente vai trabalhar num sistema agroflorestal, consociando N culturas, seja olericultura, né, que são as hortaliças, seja a fruticultura, seja espécies florestais. Então, através desse processo, o produtor vai ter renda a partir de 45 dias, ele já começa a ter uma renda, né? Então, ele vai esperar um ano para o roçado. Numa área menor, ele vai ter uma produção maior e em menos tempo. Então, a gente quer sensibilizar as pessoas quanto a isso, né? De que a gente precisa só de uma área pequena para construir um sistema produtivo.
e poder dali tirar o sustento da nossa família. Ele não vai ficar mais no monocultivo da mandioca, da macaxeira ou da banana. Ele vai cultivar tudo junto, no mesmo espaço, né? E não utilizando a questão do fogo, entendeu? Por que o produtor tem que derrubar 1 hectare, né, para produzir? Porque ele vai produzir só farinha. Então, assim, se ele consegue produzir mais espécies num espaço menor, ele vai derrubar menos. Então, traz esse benefício também de não avançar na questão do desmatamento, que a gente sabe que é um grande problema. Outro benefício é a recuperação de áreas degradadas. Através dos sistemas agroflorestais, as áreas que estavam degradadas já, né, que não era de utilização, que a gente fala que muita gente diz que não é agricultável, né, mas que de fato se souber trabalhar o solo é agricultável. Então ele também trabalha nesse sentido, de recuperação do solo, recuperação de áreas degradadas, né? Então o Roçado Sem Fogo, o projeto Roçado Sem Fogo, ele vem para isso, né? E é um projeto que a gente tá recente ainda, né? Mas que eu já trabalho com sistemas agroflorestais desde 2017. Então a gente tem um pouco de conhecimento para passar para as pessoas sobre isso. Isso é muito interessante, né, Cid, que a gente não vem ensinando as pessoas a trabalhar, porque eles já sabem trabalhar com a terra, né? A gente vem ensinar eles a trabalhar de maneira correta, de uma maneira conservadora, de uma maneira sustentável. Porque a gente sabe que é um ciclo natural, né? O ciclo do meio ambiente. É aquele ciclo que tá lá as folhinhas, as árvores da floresta, as folhas caem, às vezes os animais morrem na floresta, uma árvore cai, o que acontece? Os micro-organismos eficientes vão lá, faz a decomposição de toda essa matéria e ela se transforma em uma compostagem natural. É o sistema que a floresta traz. E a agroecologia, ela traz esse sistema, né, para a gente fazer a nossa compostagem, para a gente aplicar esse trabalho dentro de áreas que posso dizer que já foram degradadas pela urbanização das cidades, né? E a gente vê a diferença, porque se a gente for caminhar numa floresta e a gente for caminhar numa área que não tem floresta, a gente pode ver, é perceptível a diferença no solo. Que na floresta a gente tem um solo mais escuro, uma área mais fria, e principalmente na região amazônica, né? Quando a gente vai andar numa área que não tem mais a sua biodiversidade primária, ela já é mais degradada, ela já é uma terra mais vermelha, ela já é uma terra mais encharcada. Por quê? Porque ela não tem esses micronutrientes eficientes mais. Elas perderam, muitas das vezes elas perdem isso com o tempo, às vezes os agricultores vão fazendo esse roçado, queima, mata os micro-organismos eficientes e depois ele não vai, ele destrói esse ciclo. Não vai ter outro ciclo natural. Quando cair, aí vai esperar 30, 50 anos para voltar novamente esse ciclo, para criar muitas das vezes 5, 10 centímetros de camada orgânica. É muito tempo. E a agroecologia não, ela vem ensinando a gente trabalhar de maneira sustentável, da gente trabalhar a terra, da gente melhorar a terra. E dentro dela tem vários sistemas, que é o sistema agroflorestal, como você vem falando. E explica pra gente mais um pouco sobre esse sistema agroflorestal, que é o consórcio, né, de hortaliças, consórcio de árvores, de florestas. Explica pra gente entender mais um pouquinho sobre isso. Então, o sistema agroflorestal, ele é um sistema de policultivo que nós falamos, né? Tem o monocultivo, que é o cultivo de apenas uma cultura, e o sistema agroflorestal, ele é o sistema de policultivo, né? São várias culturas ao mesmo tempo. E aí vai depender muito do que o agricultor, de fato, quer tocar, né? Na realidade, assim, Andrew, os nossos agricultores, eles fazem sistema agroflorestal. Você vai em qualquer comunidade, ao redor da casa, geralmente tem um sítio. Esse aqui que é meu sítio. Aí você vai ver lá manga, ingá, pupunha. Só que assim, de uma maneira, eu vou dizer assim, desorganizada, né? Que fica difícil para manejar e tal. Então, assim, eles fazem da maneira dele, que foi a maneira que eles aprenderam, né? E isso é o conhecimento empírico, isso a gente não pode tirar também, que eles aprenderam e sabem muita coisa para passar para a gente. A proposta que a gente traz no sistema agroflorestal é trabalhar essas espécies mais organizadas, para facilitar o manejo, para facilitar a colheita, né, depois, e assim cada vez mais melhorando o solo através dos processos. Nós temos vários fundamentos dentro do sistema agroflorestal, né, que são extremamente importantes. Um deles é a cobertura do solo. O solo não gosta de ficar descoberto. Você vê, você roça uma área com poucos dias, o capim já tomou conta, porque a terra não gosta de ficar descoberta, né? Então, assim, e aí a gente trabalha também a questão da estratificação, né? Que é o andar que essa planta ocupa no espaço, né? No espaço, não estou falando do espaço sideral, né? No espaço, no local onde ela está, né? Então, assim, o andar que essa planta ocupa ali, né? Qual a quantidade de sol que ela
precisa pegar para ela desenvolver. Se você olhar a floresta, ela é uma escadinha, ela vai alterando, assim, ela não tem um padrão. Você vai numa, que eles chamam floresta de eucalipto, que não é uma floresta, né? Floresta tem a ver com biodiversidade. Você vai numa área de eucalipto, é todo mundo na mesma altura, né? Então, assim, você vai na floresta, olhar para a mata atrás, aqui próximo, aqui, você vai ver que tem uma ondulação. Então, não é num padrão, assim. Então, a gente entender isso também através da estratificação. Cada planta que está ali, ela tem uma determinada quantidade de sol que ela precisa pegar. Aí a gente vem para a questão também do tempo que essa planta vai permanecer, né, no sistema. Por exemplo, você roçou uma área, vamos imaginar uma área aqui Você roçou uma área aqui. Vai começar, primeiro o que vem? Vem um capim. Porque o capim vai cumprir a função dele. Ele é o único que consegue ir naquele momento. Não vai nascer uma andiroba, não vai nascer uma copaíba, porque só o capim que vai conseguir ali. Porque não tem nutriente suficiente para a andiroba crescer. Aí vai do capim, aí vai crescendo. Uma árvore maior, uma embaúba. Enfim, são ciclos, né? São ciclos. É o tempo que essa planta vai permanecer no processo. Você vai na floresta, não tem mais capim. Porque ele já cumpriu a função dele. Ele veio para destravar o sistema. Ele veio, cumpriu a função. O capim-prego, por exemplo, que para muitos é praga, pra gente, lá no sítio, eu deixo as bolonas de capim-prego, assim, para me utilizar para cobrir o solo, né? Então, o capim cobriu o solo, se manteve ali o tempo, beleza. O capim acabou, daqui a pouco ele não tem mais. Aí, cada planta vai seguindo um tempo, ela vai permanecer num tempo, né, dentro do sistema, né? Então, assim, a agrofloresta, ela trabalha isso. Só que a gente trouxe isso, né, para a nossa produção. Em vez de trabalhar com plantas que não vão dar um retorno financeiro, a gente traz isso consorciando as hortas, consorciando as frutíferas e também, por que não, as florestais, né? Hoje a gente tem muita gente que vive do extrativismo da castanha, por exemplo, né? Do açaí, também tem muita gente que vive. Então, assim, por que não consorciá-las também? Andiroba, copaíba. Então, o sistema agroflorestal trabalha desse jeito, para garantir que ali, a partir dos 45 dias, o produtor já tenha um retorno financeiro, para ele se motivar a continuar a plantar floresta. Porque só assim que a gente vai conseguir avançar, né? Plantando floresta. É isso aí, né? E a natureza, ela é o exemplo, a floresta, ela é o exemplo que a gente tem que tomar, né? Se a gente for realmente andar na floresta, a gente não vai achar capim. Por quê? Porque ela tem a sua cobertura vegetal de maneira ali, posso dizer, natural, automática. E ele já passou por lá. Ele já passou. Só que hoje não tem mais. E a agroecologia traz essa pegada, né, de trazer a cobertura vegetal. Tô lá no meu sítio lá, quero plantar assim umas 6 leiras de cebolinha. Mas a gente sabe que se eu limpar lá a terra todo dia lá, com uma semana o capim-prego já tá lá de novo, tomou conta. E o que a gente faz? A gente trabalha a cobertura vegetal, né? Com o próprio capim-prego. Com o próprio capim-prego. Às vezes, não, tem que tacar fogo aí. Não, se a gente tacar fogo, a gente vai matar o capim, a gente vai matar os micro-organismos eficientes, a gente vai degradar aquela área. Aí a gente vai plantar, beleza. No começo ainda vai, depois aí vai perdendo os nutrientes. E aqueles micro-organismos eficientes que traziam novamente os nutrientes, faziam aquele ciclo natural, nós próprios destruímos. Através do fogo, queimando, a gente matou ele, não tem como aquela terra voltar a ser uma terra produtiva. Ela vai só perdendo nutriente, e a gente não vai ter como repor. Até tem, só que a gente falar pro agricultor que ele vai ter que comprar NPK, que ele vai ter que comprar calcário, que ele vai ter que comprar isso. Esterco. Aí ele vai ver que ele vai gastar mais do que investir, né? Ou seja, a gente trabalha esse ciclo natural, que é trazer o quê? Trazer a natureza mais para próxima da nossa agricultura, de maneira sustentável, de maneira que tenha uma renda, de maneira que a gente possa deixar com que essa terra daqui a 10, 20 anos continue produzindo normal e esteja cada vez melhor. É por isso que a agroecologia traz esse ensino, né? E se você quer aprender mais sobre agroecologia, a Casa do Rio está de portas abertas, o Instituto IESA também estão de portas abertas para você se aprofundar mais no tema, para você conhecer mais. Dentro da Casa do Rio a gente tem vários projetos. Se você quiser conhecer a Casa do Rio, quiser conhecer os projetos, a Escola de Agroecologia, serão bem-vindos. Nosso amigo Sidney também, tem o Instituto IESA também. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Instituto, tá aqui o homem. Procure ele. Onde é que tem que procurar, Sidney? Ali na pracinha do Nova Esperança, né? Ao lado da Igreja Adventista, não tem erro. É bem simples assim o endereço. A gente tá lá também. E assim, só para frisar o que você falou, que eu peguei aqui o feeling aqui,
a questão, por exemplo, da terra do indígena, né? Terra preta de índio que fala, né? Assim, cara, é um local rico, né? Mas por quê? Porque foi construído ali. Então, assim, às vezes a gente pensa que a agroecologia também, ela só é feita com o cara que tá lá na zona rural. E não. A gente pode fazer com as pessoas daqui da cidade, né? A gente tem muito resíduo orgânico que é Sim. desperdiçado, por exemplo, né? Muito resíduo orgânico, cascas de fruta, restos de macaxeira, né? Então, de outras coisas que podem ser aproveitadas. E a gente não aproveita. Se a gente fizer um simples... uma simples compostagem, né? Às vezes não faz num espaço assim, mas faz dentro de um balde, né? Uma composteira chamada. Isso. Então tem muita forma de aproveitar esse material que a gente desperdiça, né? E assim, poder produzir o nosso próprio alimento em casa. Ah, mas eu vou deixar de comprar do agricultor, então... Não, porque eu vou saber o que eu vou estar consumindo aqui. Claro, você tem que procurar os agricultores e principalmente os agricultores orgânicos e agroecológicos, né? Você vai saber que vai estar comendo um produto livre de agrotóxicos. Então, ano passado, o brasileiro estava consumindo em média 8 litros de agrotóxico por ano. Loucura isso, né? Como é que você pode consumir tudo isso num ano? Por que as pessoas estão adoecendo mais? Porque não está comendo mais a coisa natural. Primeiro, a galinha era criada com o milho que a pessoa mesmo produzia, né? E aí a pessoa vivia tantos e tantos anos. As pessoas tinham um tempo mais de vida, né? Então, o milho era natural, a galinha era natural, né? E hoje não. Hoje, a galinha com 45 dias, ela já está pronta para abate. Então, assim, era 6 meses. Hoje o processo está muito acelerado. A gente vive num mundo muito acelerado, né? O bezerro demorava tanto tempo para crescer, enfim. Então a gente vê que tem alterado muito o sistema, né? Tantos casos de autismo, né? Se for puxar na raiz, também tem relação, né? Assim. Então, assim, a gente precisa produzir o nosso próprio alimento. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico a gente precisa. Eu acho que isso fica de lição pra gente, né? Produzir o nosso próprio alimento. Aí eu vou escolher o que comer. Porque Isso. segurança alimentar, aí as pessoas falam, insegurança alimentar. Insegurança, tô falando, é não ter o que comer. Não é. Segurança alimentar é eu escolher o que eu vou comer. E tem que ser uma coisa boa e saudável. Então, fica isso, né, pra gente como lição de vida, de fato. Eu preciso comer um alimento, mas eu preciso me alimentar bem, né? A gente não se alimenta bem, na verdade. A gente às vezes não come bem, a gente come muito. É diferente, né? Isso. Então, assim, pra gente se alimentar bem, a gente precisa produzir o nosso próprio alimento, ou então comprar de quem produz um alimento saudável, né? É isso aí. E esse foi mais um episódio do nosso querido, do nosso amigo Careiro Agroecológico. Muito obrigado, Sidney, por estar atendendo nosso pedido aqui, tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram ligadinhos com a gente. Deixe seu like, comenta, nos siga na rede social Casa do Rio. Siga o Instituto IESA também, né? O Instituto tem Facebook, Instagram. Siga eles que vocês vão estar atentados, ligados em todas as novidades que a gente tem. E esse foi mais um programa do nosso querido Careiro Agroecológico. Nosso amigo Cid, dá um tchauzinho pro pessoal que tá em casa aí. Somente agradecer, né, o convite, Pedro, o convite da Casa do Rio. E agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando também, né? Dizer que estamos lá de portas abertas também para recebê-los, né? E que a gente tem vários projetos, que no outro momento a gente vai vir aqui falar também sobre os outros projetos, né? Que a gente de fato quer que as pessoas tenham uma alimentação saudável, mas também tem uma questão da geração de renda, né? Que eu acho que é ponto fundamental, né? E dizer que a gente está aí, cara, à disposição, né? Sempre que precisar, a gente está à disposição para fazer parcerias com associações, com agricultores. Se você quiser uma formação também lá na sua comunidade, você nos procure, né? Nos procure aí. Muita gente já tem o nosso contato, mas nos procure. Eu procure a Casa do Rio e fale que quer que a gente vá lá, que eles vão avisar também que a gente vai, tá bom? Então é isso, assim, agradecer muito a você que teve a paciência de nos atender aqui.
e dizer que estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a cada um que deixou o seu like, cada um que curtiu. Comenta bastante. Não perca o próximo episódio do nosso querido Careiro Agroecológico. E até a próxima. O programa Careiro Agroecológico fica por aqui. Nos encontramos na próxima edição. A você, ouvinte, continue ligado na nossa programação.